Já passou por aqui pela Baía de Vitória? Reparou nas belezas da Bahia aqui na capital, na cidade? Já teve tempo de admirar? Não? Vamos fazer o seguinte, que tal hoje a gente sair um pouco aqui de terra firme? Vou te fazer um convite. Vamos olhar a nossa capital? Daqui, da Baía de Vitória? Nosso passeio é a bordo do Grilo 8, comandado pelo capitão Rogério, mais conhecido como Grilo, e pelo filho dele, o Juan. Eles têm uma história com a Baía de Vitória, tá? Mas isso é para depois. Quem nos acompanha é o professor Luiz Fernando, do IFES de Cariacica. Vamos começar por Vila Velha, a primeira capital do Espírito Santo. Do mar, avistamos o Farol de Santa Luzia. Esse farol já vem no Segundo Império, né? Dom Pedro II é construído no final do século XIX. E a grande importância dele é que foi consolidar o Porto de Vitória como um porto voltado ao comércio exterior, para a segurança da navegação. Passando por ilhotas, admirando de longe, a terra à vista, o pier dos pescadores da Enseada do Suá, a beira do mar de Jesus de Nazaré e as cores das casas e dos comércios dali. Chegamos na parte de trás da Ilha da Fumaça. A Ilha da Fumaça foi um cais para atracar os navios com granéis combustíveis. Como o Espírito Santo, ele só foi ter ligações terrestres somente nos anos 60, final dos anos 50, anos 60, então o abastecimento da cidade se fazia todo pela via marítima. Do outro lado, tá vendo esse prédio aí em ruínas? Alguns conhecem, tá? Conhecem esse local porque ali já funcionou um presídio. Mas antes, era outra coisa. Foi construída para ser a casa de passagem dos imigrantes europeus que vieram fazer a colonização do Espírito Santo. E como eles tinham que ficar em quarentena, ou seja, um espaço para verificar se traziam doenças ou não, eles ficavam ali hospedados em quarentena e depois subiu o rio Santa Maria para fazer a colonização. O Saldanha foi um robusto forte. Forte de São João, ele aqui foi altamente estratégico, justamente porque eles já tinham acabado de descobrir as minas de ouro em 1680, lá nas Minas Gerais, né, que fazia parte até da capitania do Espírito Santo. Foi dividido, né, e aqui ficou as fortificações para evitar a invasão e chegada até as Minas Gerais, aqui pelo rio Santa Maria, né, que hoje é o próprio eixo da 262, vai dar justamente lá. Nessas andanças, na realidade, nessas flutuações pela Bahia, não podia faltar, é claro, ele, o Penedo, um monumento histórico natural que fica coladinho ao Porto de Vitória, outro marco, só que artificial. E é por aqui que avistamos o Palácio Anchieta. Onde é a escadaria do palácio, aqui era o cais do imperador, onde o imperador faz a primeira visita à província e desembarca aqui em 1860 e poucos, ali, já ao final do século XIX. Então, mas antes também desse cais do imperador, aqui tinha um forte, é o Forte Nossa Senhora do Carmo. Só depois da República que a proclamação da República é transformada em sede do governo. E também dá para ver do porto os armazéns construídos para ampliação exatamente do porto na década de 20, mas que só foram funcionar mesmo em meados dos anos 40. Desse ponto, ainda dá para notar as obras feitas para atender a economia, mas que hoje viraram arqueologia industrial. Arqueologia industrial são a documentação do papel histórico que algumas construções tiveram para o desenvolvimento econômico, seja industrial, ou de transporte, ou de saneamento, né? Que mesmo perdendo, sendo aposentadas, assim por dizer, esses equipamentos, eles são importantes para as pessoas entenderem a evolução dessas estruturas para a economia. Passamos pela Ponte Florentino Avidos, a popular Cinco Pontes, quase centenária. Também pela segunda, construída 50 anos depois. Avistamos Cariacica e lá no fundo Mochoara, olha ele, todo grandão. Tem Santo Antônio e, claro, a Basílica de Santo Antônio. Olha que beleza! E olha ali, ó, o primeiro aeroporto de Vitória, inaugurado em 1939. Como se vê, possui a cidade um excelente aeroporto com ampla bacia para aterrissagem. Mas que hoje tá assim, jogado às traças. Vou confessar para vocês, nossa equipe tá adorando esse passeio, porque além de conhecer um pouco mais da história do Espírito Santo e entender o desenvolvimento econômico aqui da nossa capital e de cidades ao redor da Grande Vitória, a gente aproveita também para ver belas paisagens.
Por fim, chegamos à Ilha das Caieiras, que mesmo com o novo pier, não perde as suas raízes. Identidade que a comunidade faz questão de manter. Conseguiram manter os seus conhecimentos ancestrais ligados à muqueca, ao desfiadeiro de siris, né, a cata do caranguejo, ou seja, viver da vida do mar. Essa rota já foi feita pelo professor Luiz com a comunidade. Faz parte do projeto Bahia de Vitória Outras Margens Possíveis, que além dos trajetos marítimos, também vai contar com práticas artísticas e até uma exposição que deve ser lançada ainda este ano. Lembra que a gente ia entender a relação do Capitão Grilo e do filho com a Bahia? Então, tá na hora. Sabe o que é? É que esse passeio veio lá de trás, com familiares deles. Meu pai começou a trabalhar no porto e fazia esse passeio, sendo de Vitória a CST. Esse passeio era todo domingo. Aposentei, minha lancha era de pesca e transformou para turismo. Aí foi dando certo, foi dando certo. A intenção também era trazer esse sentimento de pertencimento, trazendo informações sobre conteúdos históricos, ambientais da nossa Bahia. Como o turismo vem se desenvolvendo, então tem bastante gente de fora. E o capixaba tem sim utilizado muito da sua região e explorado da melhor forma a Bahia de Vitória. Todo dia dá para conhecer um pouco mais da nossa própria gente, da nossa história. É só olhar ao nosso redor.